Menos ruído e mais clareza. Vamos às notícias que realmente importaram e impactaram os mercados nos últimos dias. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre o momento que nós estamos vivendo. Esse momento de uma inflação mais elevada, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E os impactos que isso pode ter na sua carteira, no seu portfólio de investimentos, tanto em termos de oportunidade quanto de posicionamento. A gente vai começar falando naturalmente dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos ele é considerado o ativo livre de risco. O Tesouro Americano é considerado aquele ativo que no mercado a gente costuma chamar de safe haven, ou nada mais, nada menos do que aquele ativo que é o nosso porto seguro. Toda vez que o investidor do mundo inteiro ele tem alguma dificuldade ou medo ou o risco se eleva demais, ele vai buscar comprar as treasuries, os títulos públicos que o Tesouro Americano emite. Então ele é sempre a nossa referência. É a partir dele que todos os outros investimentos em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, eles tomam como base. Se o título americano começa a pagar uma taxa de juros maior, naturalmente o nosso governo aqui também precisa pagar uma taxa de juros ainda maior para compensar esse aumento de risco na percepção dos investidores. Então a gente começando a falar dos Estados Unidos, a gente está vendo que provavelmente o Federal Reserve, ou o Banco Central Americano, deve manter essa taxa de juros mais elevada por lá, por um período um pouco maior do que se imaginava. No começo do ano, o mercado falava sobre essa taxa de juros cair e até onde ela poderia cair. Essa discussão de queda, ela praticamente desapareceu e a gente está vivendo um momento onde a gente está falando dessa taxa eventualmente começar a subir, muito antes do que o mercado imaginava que seria. Essa taxa de juros hoje ela está em 3,5 a 3,75, ela está estável já há algumas reuniões que o Banco Central faz, porém essa percepção que a gente tinha que a taxa ia cair, que o custo do dinheiro ia ficar mais barato no mercado americano, no médio a longo prazo, ela desapareceu. E o que está acontecendo, na verdade, é outra questão. A gente está vendo lá a taxa de juros ela subir, o custo do dinheiro ficar ainda mais caro. E aí, o mercado ele está pesando isso, por quê? Porque a inflação global aumentou. E quando a gente fala de inflação global, cada país tem a sua metodologia de inflação. Nos Estados Unidos, a gente olha muito o CPI, que é o Core Price Index, que é um índice de preços ao consumidor. Quando a gente olha esse CPI, nos últimos 12 meses, ele está rodando em 3,8%, muito acima da meta de inflação do Banco Central Americano, que é 2%. Então, isso significa que não tem margem para o Banco Central cortar a taxa de juros, justamente porque essa inflação está acima da meta dele. Ele precisa fazer uma manutenção desses juros por um período mais alto. E aí, naturalmente, isso vai impactar todos os mercados emergentes, que é onde o Brasil está inserido. Também são mercados que sentem esse impacto, e aí o que a gente está vendo é que isso acaba fazendo com que o prêmio de risco da taxa de juros brasileira aumente. Vamos traduzir isso. O que significa esse prêmio de risco? Se os Estados Unidos, que é um país grande, a maior economia do mundo, a moeda mais forte do mundo, ele precisa pagar um prêmio, ou seja, precisa pagar um juros maior para o investidor, porque o Brasil, que é uma economia muito menor, que tem uma moeda muito mais fraca, vai pagar um juros inferior. Então, se o investidor aumenta quanto ele pede de juros para o governo americano, ele vai aumentar ainda mais quanto ele pede de juros para o nosso governo aqui no Brasil. E aí pensa o seguinte, se o governo brasileiro ele é, aqui no nosso país, o que a gente chama de ativo livre de risco, ou seja, o governo não vai quebrar. Então, o governo pode aumentar, se ele quiser, a cobrança de impostos, ele pode emitir mais papel moeda, diferente de uma empresa. A empresa ela precisa arrecadar dinheiro. Então, se o governo aqui no Brasil é a referência da nossa taxa de juros, é natural que você ou a sua empresa, quando vai tomar dinheiro emprestado, precisa pagar uma taxa de juros ainda maior que a do governo. Então, a gente vai tendo vários impactos com esse cenário de mercado nesse momento. O governo precisa pagar uma taxa de juros maior e, naturalmente, as pessoas e as empresas também têm que pagar uma taxa de juros ainda maior
para que seja atrativo você emprestar dinheiro para essas figuras, para esses entes, para todo mundo aqui que opera o mercado. E aí, uma coisa que é muito importante a gente entender, que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele não está olhando somente essa questão do que o mercado gostaria. Na verdade, ele está olhando aquilo que ele precisa fazer para controlar a inflação. E esse ponto é muito importante. Por quê? Porque a gente também está vendo isso no Brasil. O Focus, que é o boletim da média do que todos os economistas, os operadores de mercado, os bancos e fundos de investimento preenchem essa pesquisa semanal para o Banco Central brasileiro. E nessa pesquisa, o que a gente está vendo aqui é que nas últimas semanas a expectativa de inflação ela tem aumentado semana a semana. Para vocês terem uma ideia, 2 semanas atrás a gente tinha uma expectativa de aproximadamente a inflação de 5,09. Ou seja, já é uma inflação muito acima do que o Banco Central trabalha. A meta de inflação do Banco Central aqui no Brasil é 3% ao ano, com uma variação de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ou seja, para o Banco Central cumprir a meta dele, essa inflação tem que estar até no máximo 4,5% ao ano. O mercado está dizendo que essa inflação já deve ficar acima de 5%. E nessa última semana a gente teve uma piora ainda maior, 5,09 para 5,11. Talvez para o investidor ele não tenha muito essa percepção e não entenda tanto essa mudança que é muito pequenininha. Mas o que a gente tem que olhar no Boletim Focus não é a foto, e na verdade é o filme, é a tendência de inflação que é capturada por essa pesquisa mês a mês, semana a semana. Então o mercado, na verdade, ele está precificando que a inflação vai piorar semana a semana. E isso, naturalmente, vai ter um outro impacto. Qual é o impacto dessa inflação mais alta? Não vai ter tanto espaço para essa taxa de juros cair. O mercado, lá atrás, na presidência do Campos Neto, quando a gente teve ali um momento dessa inflação disparar um pouco, a gente saiu de uma taxa de juros que estava em 12 e bateu 15. Então a expectativa do mercado qual era? É que essa taxa ela voltasse a cair de 15 para 12, de maneira relativamente rápida, até o final desse ano. E o que o mercado está falando hoje é que não. Provavelmente essa taxa de juros vai ficar em 13,5. Alguns estão dizendo até em 14, 14,25. Ou seja, o mercado está olhando essa inflação com muita desconfiança e, naturalmente, menos espaço para queda de juros. E aí isso nos preocupa, por quê? Porque quando o mercado fica mais desconfiado, ele exige mais prêmio de risco, ou seja, ele vai cobrar mais, ele quer mais taxa de juros para emprestar o dinheiro dele para o governo e, naturalmente, para empresas, para companhias, para quem quer que seja. E aí, já que essa inflação está subindo, você me pergunta, Gu, essa inflação está fora de controle? Não, não está fora de controle por enquanto, mas ela está sim trazendo um certo nível de desconforto, porque se a gente vai tolerando essa inflação e o mercado não se mexe, o Banco Central não faz nada, você acaba tendo uma espécie de descontrole inflacionário no longo prazo. Você acaba tendo o que a gente chama de desancoragem das expectativas. O mercado ele passa a não acreditar mais na capacidade do Banco Central de conseguir trazer essa inflação para a meta novamente. E isso é algo muito importante. O mercado precisa confiar no Banco Central e no trabalho sério que ele faz de controle do poder de compra da nossa moeda. E, naturalmente, o que isso traz como consequência para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia? A inflação alta, ela é ruim para o consumidor? Sim. Mas ela também pode criar uma janela de oportunidade muito grande e interessante para o investidor. Vou dar um exemplo para vocês. A gente viu aqui, nessas últimas 2 semanas, o IPCA, né, o título público indexado IPCA, a NTN-B, que é o título que paga IPCA mais uma taxa de juros fixa, ele bater IPCA mais 8. Eu estou falando que não importa para onde vai a inflação. Se você comprar esse título hoje, você vai receber tudo que a inflação subir. Se a inflação for 5, se a inflação for 10, for 20, não importa. Você vai ter o seu capital protegido pela inflação, mais uma taxa de juros real, garantida, pré-fixada. Essa taxa está em 8. No mercado, a gente brinca que nós somos doutrinados a toda vez que essa taxa tiver IPCA mais 6, a gente sempre comprar. Por quê? Porque historicamente IPCA mais 6 é uma taxa maravilhosa.
Agora o momento é IPCA mais 8. Esses 2% a mais ao ano é uma rentabilidade nos juros compostos incrível. É de fato uma oportunidade. Então, se você for olhar, a gente está falando que isso acontece poucas vezes. A última vez que a gente viu IPCA mais 8, ou uma taxa muito próximo disso, foi lá no período do governo da Dilma, onde a gente estava, naquele segundo mandato, numa destruição econômica imensa. Lembre-se que a inflação explodiu, lembre-se que a gente teve a economia caindo muito forte. Foi a maior queda econômica de um país que não estava em guerra nos últimos 100 anos. Então, óbvio, o momento hoje é muito diferente, mas o mercado está olhando os riscos globais e de Brasil da mesma forma, pedindo um prêmio muito grande para investir no país. E isso traz algumas vantagens e oportunidades que raras vezes você, investidor, vai olhar. E aí, só para trazer para vocês o exemplo de quanto significa essa taxa. Nos Estados Unidos, a TIP, que é um título que paga, que é a Treasury Inflation Protected Security, que é um título que paga inflação lá, ele está pagando inflação americana mais 2,20 ao ano. Inflação americana mais 2,20 ao ano. Na Europa, um título parecido está pagando uma média de inflação europeia mais 1,5% ao ano. No Brasil é inflação brasileira mais 8%. Essa taxa é imensa. E aí, só para trazer para vocês um exemplo, nos últimos 30 anos, se você tivesse investido em IPCA mais 8, a gente está falando que você teria o seu poder de compra multiplicado por 10. Então, se você tivesse investido 100 mil reais nessa mesma taxa, você teria 1 milhão de reais já desconsiderando toda a inflação no período, ou seja, um poder de compra real. Se você tivesse investido 1 milhão, você teria 10 milhões de reais com o seu poder de compra garantido. Então a gente está falando que esse ganho acumulado fica acima de 906%, acima da inflação. Então é um ganho gigante de capital. E aí para a gente pensar, né, que essa taxa de IPCA mais 8, ela não é só uma taxa bonita, mas na verdade ela é uma máquina de multiplicação de capital. Poucas coisas são tão poderosas no longo prazo como proteção da inflação, taxa de juros real, disciplina e tempo. Então, o que eu sugiro a você, investidor, é que você use esse momento a seu favor para alcançar os objetivos que você tem no curto, no médio e no longo prazo, como, por exemplo, uma aposentadoria ou liberdade financeira. Óbvio, eu vou sempre trazer e frisar muito disso aqui, tá? Não significa que você tem que comprar qualquer título a qualquer preço. Você precisa entender que dependendo do momento que você compra esse título, ele vai oscilar, e ele pode oscilar bastante. Mas você precisa entender o seu planejamento. Você precisa entender se aquele vencimento daquele título está casado com aquilo que você deseja para o longo prazo. E, para a gente finalizar, essa taxa ela pode sim ser excelente. Mas, de novo, tem vários detalhes aqui que você precisa notar, que é, sem planejamento, uma taxa muito boa, na verdade, pode até ser uma decisão ruim. Então, eu como sempre digo, pessoal, no mercado, clareza e processo valem muito mais do que pressa. E eu aguardo você, investidor, aqui no próximo vídeo.